Oi, gente, eu vou reagir mais um vídeo aqui de Aline Câmera, para quem quiser acompanhar lá no canal dela, no Instagram dela, né? Que ela dá várias dicas lá de, de ateísmo e também de pessoas que deixaram o sistema religioso. O que ela vai dizer no vídeo, né? Eu reagindo a algumas coisas, ela mostrando a farsa do cristianismo, da religião. E eu concordo com ela, tá bom? Eu passei por tudo isso, o que ela passou e que muitas pessoas já passaram, né? Eu já vivi na religião do cristianismo há 17 anos. Passei por tudo isso, esses medos. Eu ia por medo, eu ia pra igreja por medo mesmo, de ir pro inferno. Porque eles gostam de controlar você, eles conseguem só controlar você através do medo, né? E eu tinha medo de ir pro inferno. E eu ia pra igreja porque eu tinha medo de falar palavrão. Como ela vai falar no vídeo, né? Tinha medo de falar palavrão. Pra você não acreditar mais nessas coisas, de religião, essas coisas, não é obrigado você fazer tudo que você... Fazer as coisas assim... Fazer tudo sem responsabilidade. A gente faz as coisas com responsabilidade. E a responsabilidade aumenta muito mais, porque você não fica dependendo de um inferno ou dependendo de, de um pecado ou de alguém lhe condenar ou culpar alguém, culpar alguma divindade pelas suas coisas que você faz, as coisas ruins que você faz. Para uma pessoa que não acredita nessas coisas de religião, a vida é mais difícil, porque você vai culpar você mesmo pelas coisas que você faz de ruim. E você sabe que vai ter o retorno. É bem diferente de pessoas que são religiosas, que acreditam que é o demônio que está usando elas para fazer alguma coisa de errado. E é simples, é só você pedir perdão a Deus e voltar a fazer tudo de novo, né? Então é muito mais fácil a vida de viver numa religião, né? Muito mais fácil, a vida é muito mais fácil do que uma pessoa que não vive em religião, nessas fantasias religiosas. A pessoa que não vive, que vive sem religião, a vida é mais dura, a vida, você tem que ter mais responsabilidade, você vive mais o agora, vive mais o presente, você sabe que tudo é uma ilusão de religião, que você não vai, que você não tem um inferno te esperando, não tem um céu te esperando. E você tem que aproveitar agora. Não fica pensando no futuro, você fica pensando no agora. Vivendo o agora, né? Então, esses religiosos gostam muito de fazer as coisas do bem, né? Fazer o bem, fazer as coisas pra ter, para pensar no céu. Pensar no que vai pro céu, né? Que vai ter uma vida melhor que essa. Mas quem faz sua vida ser boa ou melhor, é você que faz. Não é você ficar esperando algo que aconteça, né? Então, eu vivia tudo isso. Eu tinha meus questionamentos também. Eu vivia na religião, me questionava de tudo aquilo. Desde o dia que eu fui humilhada por um líder religioso, pastor, que me humilhou na frente de todo mundo, de frente de mais de 10 pessoas, né? E por besteira. Por besteira assim, só porque eu não estava olhando para a cara dele. E ele tá manipulando as pessoas e só porque eu não estava olhando para cara. Eu estava escutando o que ele estava dizendo, mas eu não estava olhando para a cara linda, a cara de lobo dele. Eu não estava olhando. Ele debochou de mim na frente de todo mundo. Tem um vídeo aqui relatando isso aqui no canal. E o vídeo é muito desnecessário, né? Porque
sem necessidade você chamar a sua atenção de uma pessoa na frente de todas as pessoas, fazer vergonha. Foi o que ele fez, né? Então, é uma manipulação, é medo, é falta de respeito, falta de empatia que eles não têm, a maioria deles, né? Já mentiram pra mim, dentro do sistema religioso, já mentiram pra mim, já eu vi tanta coisa dentro do sistema religioso, falsidade, pessoas que para ter algum cargo dentro da igreja precisa puxar o saco de muita gente dentro da igreja para poder conseguir algum cargo, né? Você ficar ali o tempo todo ali, dando a sua vida, seu tempo, evangelizando, pegando dinheiro, pegando alimento para ajudar a igreja, convidando pessoas, né? Eu me questionava tudo isso. Eu me questionava por que Deus queria os dízimos e oferta das pessoas, porque porque eu via muito o pastor pregava que Deus é o dono do ouro, da prata, e por que ele quer o seu dízimo, o meu dinheiro, e o pobre coitado que não sabe, eu sou obrigada a dar a ele, tipo, ele não quer saber minha situação, saber se eu tô morrendo de fome, se eu tenho minhas contas para pagar, mas ele quer que você dê o dízimo. Porque é uma lei, né? Aí ele diz também que se você amar o seu pai e sua mãe, ou amar o seu irmão, amar mais do que Deus, você está em pecado, né? Então aí você fica pensando, você ama, você fica amando uma divindade que você não conversa com você, não fala com você, não te ouve, não te responde, não faz milagre na tua vida, né? Não muda a tua vida, né? Aí tu muitas vezes deixa de dar atenção e amar o teu pai, a tua mãe que tá vivo, e tu deixa eles pra lá, mas tu dá atenção a algo que não existe, algo que você não vê, algo que você não fala com você, que você disse que conversa com você, mas não conversa. Uma coisa que não tá aqui na vida real. Aí você deixa de dar importância a coisas reais na sua vida, deixando pra lá teu pai e tua mãe, para dar atenção, adorar, bajular, puxar o saco de uma divindade que você não sabe se existe realmente, né? Enquanto pessoas reais na sua vida tá precisando de você podendo comemorar o aniversário de um seu pai e da sua mãe, aí você deixa de comemorar para comemorar um aniversário de um judeu de 33 anos que prometeu voltar para os seus discípulos, não foi para todo mundo, né? Que voou para as nuvens, voou para as nuvens e nunca mais voltou. E hoje se esconde, né? E as pessoas quer ajuda, quer que ele apareça, né? E ele só quer os dízimos e ofertas das pessoas. E você fica acreditando nessas coisas, né? É a sua vida. E, e foi o que aconteceu comigo, né? A pessoa ficar acreditando nessas coisas, né? Você deixando de viver a realidade com medo, né?
É muita coisa que eu percebi dentro do sistema religioso, me questionava sobre tudo, qual a religião que é a certa, porque de bilhões de religiões, bilhões de divindades que o ser humano criou para controle, né? Mais para o controle das pessoas. Eu tenho que eu ficar me questionando qual é o certo, qual é a religião certa, qual igreja é certa. A igreja do cristianismo, a Assembleia, a Universal, a Católica, qual é a certa? Porque todas elas, toda pessoa que frequenta a igreja diz que uma é a certa. Qual é a certa? Porque não tem nenhuma. Mas eles, não, mas a minha é certa, vai ser certa, essa é certa, né? Então, você percebe que isso aí é tudo uma construção, essa divindade é uma construção humana, porque esse Deus, essa divindade é humano. Se você vê as atitudes desse Deus, do cristianismo, você percebe que ele é um Deus humano, porque se você ama ele mais do que outra pessoa, é o que? É uma pessoa que tem comportamento de narcisista, de um Deus, de uma divindade, tem um comportamento de uma pessoa manipuladora. Como é outro nome? É um Deus esquizofrênico, porque tem problemas psiquiátricos. É um Deus psicopata, porque narcisismo, porque ele gosta de comportamento de manipular as pessoas, né? De tipo, se você não me amar mais do que seu pai e sua mãe, eu vou te mandar pro inferno. Aí tu fica com medo, aí tu tem que fazer as coisas que ele manda, né? Senão tu vai pro inferno. Psicopata porque uma pessoa que diz que se você convidar ela para sua religião, você tem que pegar a espada e tirar a vida dessa pessoa, porque a Bíblia está ensinando, né? Se você convidar uma pessoa de outra religião para sua, lhe convidar para outra religião, você deve tirar a vida dessa pessoa, pegar a espada. Então, é um comportamento de psicopata, né? Porque traz separação, né? Todo manipulador, todo narcisista, todo psicopata, ele gosta de separar as pessoas, né? Porque se todo mundo é igual, se todo mundo é irmão, se todo mundo é criação dele, porque ele quer separar? Não, isso aqui vai pro inferno, isso aqui vai pro céu. Isso aqui é do mal, isso aqui é do diabo, ou de Deus. Aí coloca as pessoas em guerra, porque em excesso de religiosidade traz guerra, traz separação, traz briga, traz preconceito, traz discriminação, né? Aí tu fica. Aí, pra isso, né, precisa ter um psicopata. Ele tá seguindo um psicopata, então, o psicopata é assim. Ele quer que toda hora você fique bajulando ele, puxando o saco dele, dizendo que ama ele, dizendo que pedindo perdão o tempo todo a ele pela coisa que você faz, você tem que estar toda hora pedindo perdão, porque se você não pedir perdão pelas coisas, você vai acontecer alguma coisa com você, porque ele vai lhe castigar, ele vai pesar a mão. E isso é uma atitude de psicopata.
porque você fica o tempo todo, 100% da sua vida, fica com medo de um psicopata. Se eu não fizer o que ele manda, eu vou pro inferno, ele vai me castigar, vai colocar uma doença em mim, ou vai tirar minha vida. E tu fica todo o tempo sendo manipulado, sendo dominado por um psicopata. Que você não tem decisão própria, você não pode ter decisão própria. Você não pode tomar decisão própria ou ao contrário que ele queira. Porque se você tomar, ele vai fazer alguma coisa de ruim com você, né? Aí, uma atitude de uma pessoa, de um Deus assim, humano, porque ele para ser tudo isso, ele precisa ser humano, né? Porque não adianta um Deus que é um Deus, ele não vai fazer essas coisas, né? Um Deus que é verdadeiro. Um Deus de verdade, sem ser criação humana, né? Aí ele é o bem, ele cria o mal. Aí cria o mal para as pessoas fazer o mal e depois ele mesmo enviar para o inferno as pessoas pelo mal que ele mesmo criou, que ele mesmo criou o mal e as pessoas para fazer o mal e depois enviar para o inferno. Tem lógica isso, gente? Aí ele não acaba com nada. Se esse Deus da Bíblia, do cristianismo, realmente existisse, ele era para vir logo acabar com tudo isso. Mas não, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está presente em tudo, em todos os lugares, em tudo. Está vendo tudo, vendo as pessoas brigando com preconceito, tendo guerra, tendo negócio. E ele tá vendo tudo isso e tá assistindo tudo isso, não acaba com nada. E fica vendo isso, vendo as crianças sofrendo nos hospitais, né? Vendo as pessoas brigando por religião. Vendo as pessoas se separando. Aí esse comportamento não é de um psicopata não, um narcisista. Porque ele vê tudo isso e fica. Ele faz o quê? Como é que ele fica, hein? O tempo todo só olhando essas coisas. E ele fica como? Fica rindo da desgrama que ele fez. Eu vou fazer essas coisas desse jeito, mas não sei se vai dar certo. Mas se der errado, eu vou ficar aqui olhando. Tá 2000 anos só olhando essas coisas que acontecem no mundo. Porque 2000 anos foi quando a religião cristianismo foi criada, né? E ele também foi ele foi fabricado. Aí ele, 2000 anos só assistindo essas coisas e não faz nada, não decide nada, não acaba logo com tudo isso. Como é que é você tá vendo as crianças sofrendo nos hospitais? Pelo mal que você mesmo criou, pelo demônio que você mesmo criou, pela doença. Você vê a merda que o mundo tá. Tantos acidentes, as coisas acontecendo. Ele fica vendo tudo isso e fica assistindo tudo isso e não faz nada. Sendo onipotente, onisciente e podendo estar acabando com tudo isso ou até mesmo fazendo com que essas coisas não interferissem, né, nessas coisas para não acontecer. Aí essas coisas acontecem e mesmo assim as pessoas ainda ficam acreditando e bajulando mais a ele ainda, né? Aí você vê que as pessoas ficam cada vez mais indo na religião, pra igreja, fica dentro da igreja, achando que vai melhorar alguma coisa. Você precisa ter uma religião para mudar a sua vida, que o mundo precisa mais de religião, que o mundo precisa mais de pessoas religiosas e vai mudar alguma coisa. O Brasil já tem quase 95% de pessoas religiosas. Nesses 2000 anos, o que mudou nesse país?
de tantas pessoas religiosas. O que mudou? Mudou nada, né? A religião fez avançar, criar alguma coisa para melhorar esse país e o mundo? Não, né? Nada. Aí o Brasil fica em excesso de religião, menos escola, menos estudo, menos criar as coisas, né? E fica aí. Só cada ano que se passa é mais bajulação nesse Deus, é mais hinos, é mais adoração, é mais na Bíblia, é a roupinha mais bonitinha para combinar com a Bíblia, né? Para ir para a igreja. É mais hipocrisia, é mais violência, né? É pessoas hipócritas cada ano que se passa. É pessoas que deixam de comemorar, dar atenção e comemorar o aniversário do seu pai e sua mãe para comemorar um aniversário de alguém que você nunca viu na sua vida, que você nunca conhece de fato, que você nunca conheceu, nunca conversou com essa pessoa. Ele não manda nem, ele não aparece para você, não conversa com você. Como eu estou conversando com vocês agora, como você conversa com seu pai e sua mãe. Você não conversa com esse Deus assim. Você conversa? Ou você fica falando sozinho que nem um esquizofrênico com a doença psiquiátrica, com a doença psiquiátrica, porque isso aí é problema mental. Você dizer que você fala sozinho e você dizer que Deus está falando com você, isso é um problema sério do psiquiatra. Precisa ser tratado. Isso é psicose, é esquizofrenia. Isso não é nada de Deus. Você está ouvindo voz, vendo vulto, isso aí é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua mente. Isso é problema mental, psiquiatra. Não é nada. Os hormônios. Você se arrepiou? É os hormônios da endorfina, os hormônios do cérebro, do seu corpo. Não é nada espiritual, não é nada divindade. Não é nada sobrenatural. Então, você percebe que tudo isso aí é uma ilusão. Por isso que eu vou gravar, vou reagir junto com vocês aqui. Eu quero deixar que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários desse vídeo da Aline Câmara, que ela vai dar algumas coisas, falar algumas coisas aí sobre as verdades sobre a face da religião do cristianismo. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Eu sei que muita gente passa por isso de forma completamente solitária e isso é muito doloroso. E aí você não tem mais aquela comunidade, você não tem mais aqueles amigos, supostos amigos, né? Mas não existem mais. A sua família também muitas vezes te rejeita, te ignora, te julga. Ela fala para você que sua mãe ou seu pai pode te dizer que, assim como a minha mãe, minha mãe disse para mim, né? Eu não te reconheço porque não foi assim que eu te criei. Eu te criei como uma menina de Deus. Você era uma bênção na igreja. Você cantava, você dançava, você pregava e agora você tá aí falando contra Deus. E minha mãe nunca compreendeu isso. Talvez você esteja passando por esse mesmo processo. Por mais que você hoje se declare agnóstico, por mais que você se declare ateu, por mais que você se declare um livre pensador, um humanista ou sem religião, talvez você esteja passando por isso. Se você também trocou de religião, você também está passando por isso. Porque esse preconceito, esse julgamento é intrínseco nos cristãos. Coisas na minha vida, eu prendi a minha vida a um sistema de controle dos outros. Por quê? Porque eu vivia essas inseguranças, eu tinha o medo da perda, eu tinha medo de ser trocada,
E muitas pessoas elas vivenciam isso, principalmente porque isso é criado dentro do ambiente religioso, né? Quando você aprende que você precisa ser exclusivo para ser amado, você precisa ser único, quando você acredita que você precisa ser idolatrado, endeusado o tempo inteiro por uma pessoa para você se sentir verdadeiramente amado, você acaba querendo controlar cada passo que essa pessoa dá e isso te prejudica, porque você não consegue mais viver a sua vida, você quer controlar a maneira como o outro te trata, a maneira como o outro age, a maneira como o outro pensa, porque é isso que a igreja faz com você o tempo inteiro. E é isso que você quer reproduzir nas outras pessoas também. Isso vai se refletir muito mais na sua vida de forma negativa do que na vida dos outros. É claro que isso vai interferir nas suas relações, mas isso vai te prejudicar muito mais. Você vai deixar de viver a sua vida, você vai deixar de fazer muitas coisas, porque você acredita que se você for para um lado, você não consegue guiar os passos do outro. Então você quer o tempo inteiro ficar perseguindo a outra pessoa e controlando os passos dela. Isso é tão prejudicial, isso é tão negativo para a sua vida, você deixa de viver tantas coisas. Essa possibilidade não existe. Fica bem tranquilo em relação a isso. Porque se você partir desse ponto, você vai ter que se questionar. Qual Deus está certo? Qual Deus que realmente existe? A gente está falando aqui de hoje que se tem dados de 330 milhões de deuses e divindades que as pessoas acreditam. E cada um desses tem uma condenação, ou tem uma salvação, ou tem um castigo diferente. Qual desses está certo? Então, pode ficar bem tranquilo que essa possibilidade não existe. Então, muito menos de você estar fudido por isso. Porque você está partindo do ponto de que esse Deus é o Deus cristão. Se você acredita que você vai estar fudido, é o Deus cristão. Porque é esse que castiga, que te leva para o inferno e tudo mais. Então, fica tranquilo que não existe. Mesmo depois de ter se afastado da religião, você já percebeu como o medo ainda aparece em momentos cruciais da sua vida? Ele te paralisa quando você deveria agir. Ele te impede de confiar em você mesmo, de seguir em frente. O pior é que é um medo que não tem mais um nome específico, mas que ainda tá lá, te puxando para trás e você nem sabe por que tá sentindo aquele medo. Esse medo não é sobre o presente, ele é um reflexo do que você aprendeu. Por anos você foi condicionado a ter medo. Medo de errar, medo de ser julgado, o temor de ser punido de alguma forma, mas mesmo agora, distante da religião, esses reflexos continuam na sua vida. É como uma programação que ainda opera no fundo da sua mente, mesmo que você não acredite mais nesse sistema que criou isso em você. A primeira coisa que você tem que fazer é observar onde esse medo se manifesta. Todas as vezes que você sentir essa paralisia, para por um momento e se pergunte: do que eu tô sentindo medo? Qual é a pior coisa que poderia acontecer aqui? Muitas vezes, só de dar nome para esse medo, ele perde a força, porque o medo é, em grande parte, alimentado pelo desconhecido. Ainda mais se for sobre essa ideia do Deus cristão. Ele realmente foi criado para amedrontar as pessoas. Cada vez que você age apesar do medo, você está reprogramando a sua mente. Você está dizendo para si mesmo: eu não preciso mais desse medo para me proteger. Mas cada pequeno passo, cada pequeno ato de coragem enfraquece a força que ele tem sobre você. E com o tempo, você começa a perceber que o controle sempre esteve nas suas mãos. Vamos despertar? Quando a sua família soube que você se afastou da religião, ou então que você decidiu por outro caminho, outras ideias, parece que você perdeu sua voz? Que quando você está no meio da conversa entre amigos, familiares religiosos, você prefere ficar em silêncio para evitar esses conflitos? Esse silêncio é doloroso, porque ele faz você se sentir que você precisa se anular para manter a paz. Mas a verdade é que esse silêncio não é sustentável. No começo parece até que você está evitando conflitos e discussões, mas ele é uma camada mais profunda do trauma que você carrega. Porque quando você se cala, você está de certa forma dizendo para si mesmo que a sua voz não importa, que sua opinião é irrelevante, que sua forma de pensar não tem que ser expressada. Isso não é verdade, a sua voz importa, a sua história importa, o que você pensa e sente importa sim. Você tem que começar a sair desse silêncio. Não precisa ser em confrontos ou discussões, mas é sobre afirmar com convicção quem você é. Você pode começar com algo simples, como dizer: eu penso diferente. Quando a sua família soube que você se... Quando a sua família
voz não importa, que sua opinião é irrelevante, que sua forma de pensar não tem que ser expressada. Isso não é verdade, a sua voz importa, a sua história importa, o que você pensa e sente importa sim. Você tem que começar a sair desse silêncio. Não precisa ser em confrontos ou discussões, mas é sobre afirmar com convicção quem você é. Você pode começar com algo simples, como dizer: eu penso diferente de você e eu quero que você respeite como eu penso. Respeito é sempre uma via de mão dupla e você não precisa respeitar tacitamente, ainda mais quando você é desrespeitado. Você não precisa mudar ninguém, mas também não precisa se apagar para agradar. Com o tempo você vai perceber que cada vez mais você vai se permitir falar, seja lá o que for. Você está reconquistando a sua voz e isso é libertador, porque ninguém merece viver em silêncio sobre quem realmente é e o que pensa. Vamos despertar? Quando a sua Então não foi tão... Então eu sofri mesmo depois de ter se afastado. Para começo de conversa, não existem crianças cristãs, não existem crianças com religião. As crianças nascem sem religião, sem crença em Deus, ou seja, as crianças nascem ateias. Para começar, existem filhos de cristãos, filhos de hinduístas, filhos de católicos, filhos de muçulmano, isso sim existe. Agora, a criança ter religião, isso não existe. E agora eu não compreendi aqui o que você está dizendo. Você está sugerindo que cada um faça o que quiser e só não chora depois. Está dizendo que se alguém cria os seus filhos sem uma religião, ou sem a sua religião, que você está supondo, essa pessoa vai ser ruim, essa criança vai crescer e vai ser uma pessoa ruim? Vai fazer a mãe chorar? O que eu mais vejo são mães cristãs chorando na porta das cadeias. O que eu mais vejo, o que mais tem lá dentro são cristãos, e não pessoas ateístas. Sim, você vai perder amigos ou até a conexão com a sua família depois de deixar a religião. Deixar a religião pode ser uma das decisões mais libertadoras da sua vida, mas também uma das mais solitárias. Você sente que perdeu não só aquele ambiente, talvez você sinta falta disso, mas também você sente falta das amizades, das conexões e muitas vezes até do apoio da sua família. É como se o sistema religioso tivesse te deixado órfão. Quando você sai do ambiente religioso, é como se a religião ou essa ideia de Deus te dissesse assim: me dá, isso é tudo meu. E essa sensação de solidão pode ser esmagadora, mas a verdade é que essa solidão é só o começo de algo novo. Ela é justamente o espaço criado. Esse é um processo muito natural para quem sai desse ambiente religioso. Você a vida inteira aprendeu que você deveria sentir medo, que você deveria ter dependência de Deus. Quando você sai de lá, sentimentos de insegurança, de ansiedade, você ficar com medo de ser castigado, principalmente porque aqueles que acreditam que tem uma procuração de Deus, eles ficam te impondo isso. Quando você sai, eles dizem que você, se não voltar pelo amor, você vai voltar pela dor, que vai acontecer alguma coisa de muito ruim na sua vida. E se realmente acontecer alguma coisa ruim, você vai atribuir isso a um castigo divino. É uma escravidão mesmo, como você falou. É uma escravidão que você vive dentro desses dogmas. E por isso você precisa fazer um trabalho de reconstrução dessas crenças que te limitaram por tantos anos e te paralisaram e continuam te paralisando. Por isso eu preparei uma live especial aqui no dia 16 de janeiro e você precisa estar nessa live, onde eu falo a respeito disso. Quando a gente deixa a religião, quando a gente abandona essa ideia de Deus, a gente se sente meio perdido, como se faltasse um propósito. Isso é normal. Por anos você foi condicionado a acreditar que tinha um plano maior para você, algo maior já desenhado. E quando você abandona essa ideia absurda, que nada mais é do que uma forma de controlar a sua vida, o vazio que fica pode te deixar perdido mesmo. Mas esse vazio não é o fim. Ele é um espaço onde você vai começar a construir uma coisa nova. E sabe o que mais libertador nisso tudo? Esse algo novo pode ser exatamente o que você quiser. Não precisa seguir regras, não precisa agradar ninguém, não precisa pensar em pecados, em condenações bizarras. Esse algo novo só precisa fazer sentido para você. O que você vai fazer a partir de agora é começar se perguntando: o que eu realmente quero construir para minha vida de verdade? Tira um tempo para pensar sobre isso. Escreve suas respostas sem restrição. Primeiro você... Uma das questões mais difíceis e uma das que mais me perguntam aqui no meu perfil é sobre a questão da vida após a morte. O que acontece depois que a gente morre? O que acontece com as pessoas depois que elas passam por essa vida sem acreditar em Deus?
Existe um propósito, existe um depois, existe uma reencarnação? Essa é uma das maiores questões que permeiam a nossa vida, porque a gente cresceu ouvindo o tempo inteiro sobre céu, sobre inferno, sobre condenação, sobre você ser uma pessoa boa para você ir para o céu. Porque se você for uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Ou então que você precisa de uma salvação para você depois ter uma vida boa. Mas essas questões, elas ficam muito mais ali na cabeça das pessoas, né? Porque a maioria não tem uma vida boa. A maioria não vive uma vida feliz aqui e agora. Então, por elas viverem uma vida triste, uma vida limitada, uma vida sem prazer, elas acabam acreditando, querendo mesmo acreditar que elas lá no futuro, depois da morte, elas vão ter uma outra oportunidade de vida. Ou então, quem sabe, uma reencarnação, onde nessa outra vida, nessa próxima vida, ela talvez tenha a possibilidade de ser rica, ou então de viver uma vida feliz, com o grande amor da vida. E isso acaba trazendo uma autorresponsabilidade, porque quando você descobre que não vai haver um depois, que não existe um céu, não existe um inferno, não existe uma outra vida, uma outra possibilidade onde você possa ser feliz, você começa a descobrir que é você quem vai fazer sua vida feliz agora, no hoje, no presente. Você começa a viver no hoje, no agora, e você se concentra em tornar a sua vida melhor todos os dias. Quando você acorda, você está programado, você se programa para poder fazer daquele dia o melhor da sua vida, porque você sabe que ele pode ser o último. Então você passa a amar mais as pessoas à sua volta, você começa a se dedicar mais, ser melhor como pessoa, porque tudo que você tem é o hoje, é o agora. Depois de deixar a religião, é comum você se sentir perdido, sem saber. É muito comum, mesmo longe da religião, você ainda sentir raiva de tudo que você viveu, sabendo agora que nada daquilo era real. Raiva por ter acreditado, por ter se esforçado, por ter dedicado tanto tempo a algo que hoje é vazio. E essa raiva é legítima e você tem o direito de sentir. Ela é o reflexo de um sistema que te manipulou, que mentiu, roubou seu tempo, sua energia, sua juventude, que usou suas vulnerabilidades contra você. Mas ao mesmo tempo, essa raiva pode se tornar um peso. E esse é um dos principais traços do trauma religioso. O problema da raiva é que se ela não for processada, ela se transforma em ressentimento. E o ressentimento te prende no passado. Ele mantém a religião viva dentro de você, mesmo que você já tenha deixado ela para trás. Então, como você vai lidar com isso a partir de agora? Primeiro, você vai se permitir sentir. Você precisa dar espaço para essa raiva. Você precisa reconhecer que ela é válida, que ela tem motivo para existir. Mas depois de processar, você precisa se perguntar: o que eu quero fazer com isso? Porque a raiva pode ser um motor muito poderoso, mas só se direcionar para algo construtivo, para uma iniciativa, para enfrentar uma situação, um sistema. Usar essa energia para criar algo novo. Talvez seja um momento. Imagina se finalmente você pudesse caminhar em direção à sua própria liberdade emocional e viver uma vida onde suas escolhas... De você começar a questionar sobre as crenças religiosas é que você começa a questionar todos os valores que foram inseridos dentro de você. Tudo aquilo que você chama de valores morais, tudo aquilo que você chama de ética, que foi implantado dentro de você por causa da nossa sociedade, que é culturalmente religiosa, você começa a questionar: será que isso realmente faz algum sentido para a minha vida? Será que isso realmente é real? Ou só é algo que está... E se imune de novas informações quando você começa a enxergar com outra perspectiva, quando você começa a ouvir outras pessoas falando com uma visão diferente daquelas que você cresceu ouvindo, que ser o certo e o errado, você começa a compreender melhor, né, que o mundo ele é plural e que você precisa encontrar o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro significado para a vida. Vou dizer que você se desvincular da religião, você desacreditar de Deus é algo difícil, mas nada é tão difícil quanto você se desconstruir desses dogmas, dessas crenças religiosas que foram impostas dentro de você. Essa é a parte mais difícil, porque isso está muito arraigado, né? E você realmente acredita que esse é o certo, aquilo que você aprendeu, né? O que é... Para dizer a verdade, não teve um momento na minha vida em que eu fosse cristã e que tivesse crenças, que eu vivesse com tanta vontade como eu vivo hoje sendo ateia. Por quê? Porque quando você não tem crença de que
você vai ter uma vida melhor num outro lugar, ou pior que seja, você vive sem culpa, sem medo, e você vive intensamente tudo que você vive agora, você vive no momento presente. E essa é a maior dificuldade das pessoas, porque elas não vivem no momento presente, elas sempre estão lá no futuro, pensando no depois que eu morrer, para onde eu vou, o que eu vou fazer lá sim eu vou ter uma vida boa, lá sim a vida vai ser perfeita. E não é isso, isso não vai acontecer. Quando você tem consciência de que isso não vai acontecer, você vive tudo que você tem para viver aqui, no hoje, no agora. Então a gente encontra o nosso próprio propósito de vida, né? Viver intensamente cada momento ao lado das pessoas que eu amo, cada momento em que eu posso fazer o bem, cada momento em que existe uma oportunidade de eu explorar algo novo, de conhecer algo novo, algum sabor, alguma novidade, coisas que eu nunca tive contato. Então, isso é viver, sabe? O momento presente, você compreender que não existe um depois, é o agora. E quando você entende isso, você vive da melhor forma possível, eu te garanto isso. A culpa causada pelas crenças religiosas sobre o prazer impede o autoconhecimento e reforça estereótipos de submissão. Mulheres que crescem sob essas influências muitas vezes enfrentam dilemas internos, se sentindo em conflito com seus desejos e as normas impostas pela fé, ou então pela sociedade, que é culturalmente moldada pelas crenças religiosas. Contudo, ao longo do tempo, movimentos feministas e estudos de psicologia desafiaram essas narrativas. A liberdade sexual feminina não é apenas uma questão de prazer, mas de autonomia e saúde mental. O ato de se conhecer, de explorar o próprio corpo e aceitar a sexualidade como parte natural da vida humana é uma forma de resistência contra séculos de opressão. Romper com a repressão sexual significa questionar os dogmas que nos foram ensinados e criar um espaço onde a sexualidade seja vista como fonte de empoderamento e não de vergonha. É uma luta contra as limitações impostas, não apenas pelas religiões ou países religiosos tendem a ser mais pobres e violentos porque eles priorizam dogmas e tradições ao invés de cultivar pensamento crítico, educação crítica, ciência, inovação, tecnologia, e geralmente tem uma forte influência da religião sempre na política e também na cultura, o que faz com que debates que são sobre temas essenciais para um bom desenvolvimento da nossa sociedade ou da sociedade em si, eles acabam sendo reprimidos. E aí, o que acontece? Esses países, eles não são abertos a mudanças, muito pelo contrário, eles são muito mais resistentes ao progresso tecnológico, ao progresso econômico. Então, geralmente as religiões elas são usadas como ferramenta de poder e controle nesses países e por isso elas se tornam violentas. A repressão sexual feminina, que é fomentada há séculos pelo cristianismo, é uma das formas mais sistemáticas e cruéis de... Porra, caralho, foda. Puta que pariu, vai tomar no cu, buceta, peru, piranha. Tá ofendido aí por quê? Quem foi que decidiu que essas palavras são erradas ou sujas? Se você pensar bem, a resposta é muito óbvia. É isso mesmo. Ninguém menos que a religião para poder dizer o que é certo e o que é errado. Essas palavras que a gente chama de palavrões são só sons articulados, agrupados em sequência que carregam um significado. Mas aí entra o grande truque, a moralidade, que ela envolveu esses sons que não nasceram da linguagem em si, mas das ideias que a religião associou a elas. Durante séculos, o cristianismo tentou controlar o comportamento humano quando ele colocou rótulos do que é puro e daquilo que é impuro. Como sempre, o controle do discurso da linguagem foi uma das ferramentas mais eficazes. Palavras que representavam corpos, funções fisiológicas ou ações consideradas pecaminosas foram mais uma vez demonizadas. Afinal, o pecado não é só aquilo que você faz, mas o que você diz. Isso reforça o domínio sobre as mentes, regulando até o seu vocabulário. Mas vamos aqui à realidade científica e cultural. Um palavrão não tem nenhuma carga mágica ou intrinsecamente errada. Ela é uma expressão emocional muitas vezes poderosa que transmite sentimentos como raiva, surpresa, entusiasmo de forma direta e honesta. E sabe o que é mais curioso?
Estudos já mostraram que o uso de palavrões pode até aliviar a dor, reduzir o estresse e fortalecer vínculos sociais. Ou seja, ao contrário do que a moral religiosa diz, xingar pode ser até benéfico. Agora veja só como o uso dos palavrões varia de cultura para cultura. O que é chocante num lugar pode ser totalmente aceitável em outro. No Japão, por exemplo, praticamente não existem palavrões da maneira como a gente entende aqui no Brasil. Já na Itália, xingar é praticamente uma arte nacional. E ninguém vai perder a missa, o culto por causa disso. Isso prova que não são as palavras em si que carregam o certo e o errado, mas o contexto cultural que elas surgem. Ensinar para os nossos filhos que palavrões são construções culturais é uma aula de liberdade e pensamento crítico. Você está mostrando para eles que as palavras só têm o peso que nós damos a elas. Dizer merda, porra, não é pecado, não é crime e com certeza não é imoral. É só uma escolha linguística, uma ferramenta para comunicar a emoção. A única coisa que faz um palavrão ser errado é o uso para ofender ou machucar alguém. Mas nesse caso, o problema não é o palavrão, e sim a intenção que foi usada nas palavras. Então, da próxima vez que alguém se escandalizar ou se ofender por ouvir um... Quando reprimimos o desejo e o prazer, a feminilidade estrutural construída... E por falar em medo, o medo é uma criação da nossa mente. É óbvio que o medo ele serve para nos proteger, né, de muitas ameaças. Isso é uma herança, né, que nós temos, aí nós herdamos dos nossos antepassados. Eles precisavam realmente sentir medo para a sobrevivência deles, e nós até hoje precisamos muitas vezes sentir medo para que de histórias que foram impostas a nós muitas vezes e outras que nós mesmos criamos dentro da nossa cabeça e que nunca existiram, nunca aconteceram de fato. Até porque mesmo que você tenha uma crença, um medo, por exemplo, de se relacionar com uma pessoa, vamos colocar um exemplo assim, se você tem medo de se relacionar com uma nova pessoa porque você se feriu com uma anterior. E por que eu falo tanto sobre o medo aqui? Eu falo muito sobre o medo porque é um dos sentimentos mais perversos que a gente pode sentir na nossa vida, né? Porque ele afeta tanto as nossas escolhas, né? A gente poderia, muitas pessoas, né, poderiam viver tantas experiências, tantas coisas novas, mas e se você começasse a fazer projeções positivas ao invés de projeções negativas? E se der certo? E se você estiver certo? E se funcionar? E se for isso realmente que é o melhor para você? Se você começar a fazer projeções positivas a respeito daqueles seus medos, né, dos seus e sis, mas de forma positiva. E por falar em medo, o medo... Você busca a verdadeira liberdade sexual? O despertar? Eu sou a favor da felicidade, eu sou a favor da felicidade, da lealdade, da verdade, eu sou a favor que as pessoas elas sejam livres para escolher aquilo que faz sentido para elas. E quando eu falo de escolher algo que faça sentido para a vida delas, eu tô falando do seguinte: se você quer ser poligâmico, né, ou se você quer ter um relacionamento aberto, se você quer transar com outras pessoas, por que não? Desde que você seja leal com a pessoa que está do seu lado. Você diga para ela que você tem vontade de fazer isso. E aí, se a outra pessoa concordar, ok, você continua. Se ela não concordar e você quiser realmente muito isso, você sai fora e busca alguém que queira o mesmo que você. Isso é lealdade. Dizem que quando uma mentira é contada muitas vezes e por muito tempo, essa mentira acaba se tornando uma verdade. E não necessariamente ela é uma verdade, mas ela foi contada muitas vezes, muitas pessoas repetem. E aí você acaba ficando até sem jeito. Por mais absurdo que pareça ser aquela história, você fica sem jeito, né, de dizer que eles estão errados, porque são muitos. Mas não necessariamente aquela ali é a verdade. Às vezes as pessoas elas até repetem isso só para não ser diferente das outras. Porque se você parar um pouquinho só para pensar, se você tiver só um pouquinho de raciocínio crítico, você vai perceber a humanidade desse Deus. É só você fazer os questionamentos e perceber o quanto ele é humano, o quanto ele é criado por homens. E aí você tem que parar para pensar também no seguinte: e os outros 330 milhões de deuses e divindades que existem? Qual deles é o verdadeiro? Dizem que quando uma construção de uma moralidade rígida, apesar de séculos de repressão criados pela igreja, a ciência moderna está desvendando os benefícios profundos do prazer para a saúde mental, emocional e física.
Orgasmos, por exemplo, estimulam a liberação de hormônios como endorfina. Questões como o direito ao aborto, igualdade salarial e representatividade. Sim, desde que haja O controle da sexualidade. Muitos homens. As práticas religiosas também foram desenvolvidas. A sexualidade dentro da religião cristã é um... como é criar filhos sem religião é muito simples e posso afirmar com certeza que dá para criar filhos com até mais valores morais, éticos, do que quando você cria um filho religioso, cheio de crenças religiosas. Eu vou explicar isso aqui. Quando você é criado com valores cristãos, né, com moral, com essa moral cristã, você cresce cheio de preconceitos, discriminando os outros, desrespeitando a escolha alheia. Prova disso é na escola, por exemplo, do meu filho, quando ele chega lá e ele diz que ele é ateu. Quando ele diz que é ateu e a maioria dos amiguinhos eles são cristãos, evangélicos, o que acontece? Eles começam imediatamente a ridicularizar o meu filho. Grande parte dos amiguinhos se afastam, porque os pais, quando descobrem que ele é ateu, ou minhas filhas, né, falam que são ateias, os pais incentivam a se afastar, como se não fôssemos boas companhias. E isso eu sei que acontece também com outras religiões, com a sexualidade, né? Quando alguém diz que esse amiguinho aqui, ele é homossexual. Para quem tem curiosidade para saber como é criar filhos sem religião, é muito simples e posso afirmar com certeza que dá para criar filhos com até mais valores morais, éticos, do que quando você cria um filho religioso, cheio de crenças religiosas. Eu vou explicar isso aqui. Quando você é criado com valores cristãos, né, com moral, com essa moral cristã, você cresce cheio de preconceitos, discriminando os outros, desrespeitando a escolha alheia. Prova disso é na escola, por exemplo, do meu filho, quando ele chega lá e ele diz que ele é ateu. Quando ele diz que é ateu e a maioria dos amiguinhos eles são cristãos, evangélicos, o que acontece? Eles começam imediatamente a ridicularizar o meu filho. Grande parte dos amiguinhos. A culpa causada pelas crenças religiosas sobre o prazer impede o autoconhecimento e reforça estereótipos de submissão. Mulheres que crescem sob essas influências, muitas vezes, a ideia de que os valores éticos e morais são exclusivos da religião desmorona sob a luz da ciência. Antropólogos como Marvin Harris demonstram que sistemas éticos precedem qualquer religião organizada, sendo moldados pela evolução e pela necessidade de sobrevivência. Psicólogos como Steven Pinker e filósofos como Sam Harris argumentam que a moralidade é um produto da razão, empatia e capacidade humana de compreender o sofrimento alheio. O ser humano sem religião não se torna imoral. Pelo contrário, ele pode se libertar de narrativas que justificam a violência e a discriminação. Então, por que muitos ainda acreditam que a moralidade depende da religião? Porque a religião oferece respostas simples e um sistema pronto de recompensas e punições, aliviando o peso da reflexão e da responsabilidade pessoal. É mais simples seguir um manual de instruções para questionar, para pensar, construir sua própria ética. E quando essa crença é reforçada desde a infância por figuras de autoridade, ela se torna quase impossível de ser desconstruída sem um esforço consciente. Mas é exatamente esse esforço que a gente precisa fazer. Questionar a ideia de que sem religião não tem moralidade. Isso é essencial para libertar uma sociedade de estruturas que perpetuam o preconceito e a intolerância. Afinal, se a religião cristã fosse de fato uma fonte exclusiva de moralidade, como então explicar sua longa história de violência, exclusão e repressão em nome de valores que deveriam promover o amor e a justiça? A ideia de que os valores éticos e morais são exclusivos da religião desmorona sob a luz da ciência. Antropólogos como Marvin Harris demonstram que sistemas éticos precedem qualquer religião organizada, sendo moldados pela evolução e pela necessidade de sobrevivência. Psicólogos como Steven Pinker e filósofos como Sam Harris argumentam que a moralidade é um produto da razão, empatia e capacidade humana de compreender o sofrimento alheio. O ser humano sem religião não se torna imoral.
Pelo contrário, ele pode se libertar de narrativas que justificam a violência e a discriminação. No Brasil, um país onde a religião evangélica infelizmente tem crescido rapidamente, esses números refletem uma tragédia silenciosa. Para aqueles que buscam ofertas ditas inclusivas, a situação é ainda mais complicada. Mesmo desses espaços, o peso das doutrinas tradicionais ainda pode ser sentido, criando uma sensação de pertencimento parcial, mas nunca total. É como se você entrasse num lugar onde promete acolhimento, mas onde as portas estão sempre entreabertas, prontas para se fecharem ao menor desvio das expectativas impostas. A questão central, então, é até quando a gente vai aceitar que discursos religiosos mascarados de amor perpetuem tanto sofrimento? Por que tantos LGBTs ainda buscam refúgio numa instituição que historicamente os rejeita, os submete a rituais de exclusão e destruição da sua autoestima? Será que o desejo de facilidades divinas vale o custo de anular quem você é? Talvez o verdadeiro questionamento que a gente precisa realmente fazer não seja se tem espaço para LGBT nas igrejas, mas por que essa busca continua sendo feita num lugar que tantas vezes usou e usa o nome de Deus para justificar preconceito e a dor. Se o preconceito e a discriminação é considerado crime em qualquer outro ambiente, por que dentro das igrejas isso não é considerado crime? Por que eles passam impune ainda por isso? No Brasil, um país onde a religião evangélica infelizmente tem crescido rapidamente, esses números refletem uma tragédia silenciosa. Para aqueles que buscam ofertas ditas inclusivas, a situação é ainda mais complicada. Mesmo nesses espaços, o peso das doutrinas tradicionais ainda pode ser sentido, criando uma sensação de pertencimento parcial, mas nunca total. É como se você entrasse. A sexualidade se tornou então um campo. A história da sexualidade é marcada por séculos de repressão. Desde o início da humanidade, a ideia de que a religião é a base da moralidade e dos valores éticos vem sendo repetida com tamanha força que se tornou um dogma em si. No entanto, uma análise histórica e científica revela que essa associação é um fruto de mais de conforto e controle social do que de fatos. A noção de que quem não acredita em Deus ou segue uma religião é promíscuo, imoral, desonesto e criminoso reflete mais preconceitos estruturais do que uma verdade fundamentada. Para você entender como esse mito surgiu, a gente precisa viajar no passado, quando os nossos ancestrais viveram em sociedades de caça e coleta. Nessas comunidades, valores éticos e morais não eram impostos por entidades divinas, mas surgiam da necessidade prática de convivência, cooperação e sobrevivência. A propagação das grandes religiões durante o período clássico consolidou essa tendência, se apropriando de narrativas de moralidade para justificar a repressão de impulsos humanos básicos. Com isso, surgiram códigos de condutas baseados em interpretações selecionadas de textos sagrados usados como ferramentas para corpos e pensamentos regulares. A igreja, nesse contexto, não só interveio na vida íntima, mas também impôs valores que moldaram a sexualidade de maneira restritiva e muitas. A repressão da comunidade LGBT+, imagine como seria libertador ter um espaço seguro para explorar de forma. Se você tivesse uma filha que gosta de mulheres, você aceitaria? Bíblico não aceita, porque... Você vê como é louco, né? Esse perfil, ele trouxe uma outra visão a respeito do que é o cristianismo para mim, de verdade. Quando eu já compartilhei isso aqui com vocês, né? Quando eu vim para cá, para as redes sociais, eu tinha uma visão sobre o cristianismo. Hoje eu tenho uma outra completamente diferente sobre o comportamento das pessoas. Eu tinha sim uma base de dados, né, mas era ainda pequena. Hoje eu tenho uma base de dados imensa, de milhares de pessoas que passam aqui pelo meu perfil todos os dias, e eu vejo comportamento muito parecido, e não só no meu perfil, mas no perfil de outras pessoas que também questionam, falam sobre a religião cristã. O que eu percebo é que os cristãos, eles não estão prontos para lidar com os descrentes. Eles só estão prontos para lidar com quem é crente, com quem acredita em Deus, né? Mesmo aqueles que não têm religião, que estão fora da igreja, né? Que são pessoas que não frequentam nenhuma igreja. Eles só sabem lidar com esses. Então toda essa historinha de amor, perdão, compaixão, tudo isso é uma grande balela. A gente percebe o quanto isso é uma história da carochinha. Isso não existe ali dentro. Na verdade, tudo que eles pregam, que eles dizem que deveriam pregar, não é real, não é verdadeiro. Então é sobre isso, sabe, que a gente precisa falar, porque você vê que quando é para ser preconceituoso, quando é para ser intolerante, quando é para discriminar alguém por sua opção sexual ou por sua opção, escolha de vida, você vê como é louco?
Um país com mais igrejas do que escolas e hospitais nunca dará certo. A igreja é um ambiente onde se promove ignorância, fé cega e valores da classe dominante. Ou seja, é o lugar perfeito para tornar as pessoas acomodadas e passivas. Em um mundo controlado por uma elite que teme o despertar do povo, a estratégia mais sensata para eles é sabotar os pilares de uma sociedade saudável, saúde e educação. Sem esses recursos, as pessoas se apegam a uma esperança religiosa para preencher o vazio de uma vida sofrida e sem propósito. Por isso, temos tantas igrejas. Em países mais desenvolvidos, não apenas no sentido econômico, mas também social e cultural, vemos as igrejas desaparecerem ao longo do tempo. Com acesso a uma educação de qualidade, a população abre os olhos através do conhecimento. E com um sistema de saúde pública de excelência, os pobres não precisam buscar a cura nas falsas promessas das igrejas. Desde a origem dessas organizações religiosas, vidas são controladas para o benefício de uma minoria. Enquanto os ricos vivem no paraíso criado pelas mãos oprimidas do pobre, o proletário sonha com um céu ilusório que jamais alcança. Um país com mais igrejas do que encontra caminhos para substituir o desejo de controle pelo desejo de compreensão. Passo a passo, ele aprende a distinguir sua própria essência das expectativas e imposições que por tanto tempo sustentaram suas ações. E quando você faz isso, você descobre que a paz e o valor que sempre buscou não dependem de julgar ou controlar os outros, mas de cuidar da sua própria vida de forma íntegra e autêntica. Você vai viver uma vida em que você não precisa mais carregar as dores do passado, onde não se sente obrigado a corrigir ninguém para validar sua própria existência. Nesse novo estado de consciência, você consegue viver de forma... Um cara que muda absolutamente tudo, o grande JC. Dizem que ele fazia umas mágicas com água, pão e vinho e que ia trazer redenção a todos os sofredores. Ele ficou muito famoso pelas suas palestras motivacionais sobre Deus e salvação, reunindo multidões ao seu redor. Só que talvez ele tenha ficado popular demais para um revolucionário, mas ele tinha 12 seguidores inabaláveis, incansáveis, incorruptíveis. Tem cagueta nessa porra, né? Quem é que vai me trair? Nem precisa falar que eu já sei. Por que dizes isso, Yeshua? Mestre, isso não pode ser verdade. Ninguém aqui te trairia, Quem, seu senhor. Diga quem. Se morrer, do que fazer qualquer coisa com o senhor. Se morrer. Não, tá de boa, cada um. Tu estás falando de mim, mestre. Ué, tu que tá falando que eu tô falando. Tá, mas e aí, tu tava ou não tava falando de mim? Ah, vai lá e faz o que tem que fazer. Não vou ficar aqui ouvindo de graça. Não sou idiota. Aí Judas fez um acordo meio estranho com a elite judaica em troca de 30 moedas de prata. Seguinte, eu não vou reconhecer ele porque vai estar cheio de cabeludo, tudo igual, de vestido lá, misturado de barro, essas coisas. Aí eu vou lá, vou dar um beijo na bochecha do cara certo e plau, aí é só pegar. E olha só, querendo fazer as pazes, cheio de beijinho pra cima de mim. Tá bom, Judas. Aí a elite judaica entregou Jesus às autoridades romanas. E ele foi julgado, condenado, torturado. E o resto, todo mundo sabe. Ah lá, ó. Pregado lá na cruz. Depois de muito sofrimento, depois de implorar pela ajuda de Deus, ele acabou morrendo e foi enterrado. Fim da história. Não, espera, o túmulo tá vazio, ele ressuscitou. Ah, sim, porque essa é a única explicação possível. Ele ressuscitou, é um milagre. Eu falei com ele. Ele ressuscitou sim. E décadas mais tarde começaram a escrever sem parar sobre tudo que ele tinha feito, aumentando cada vez mais a história. Andou sobre a água, multiplicou pães, transformou a água em vinho, curou um cego, trouxe um morto de volta à vida. Ele nasceu de uma virgem. Ele era filho de Deus. Ele era Deus. Pois é, parece que matar alguém muito popular quase nunca é a melhor ideia. Um cara que muda absolutamente. Mas quem falou que proibido é mais gostoso? Quem foi que plantou essa crença na sua cabeça de que o proibido é mais gostoso? Na verdade, eu acho muito mais gostoso eu fazer as coisas com consentimento, sem peso na consciência, sem culpa, sem medo, do que eu fazer as coisas escondidas, né? Tá me traindo, tá traindo as pessoas que eu amo. Eu jamais apoiaria esse tipo de afirmação. Proibido é mais gostoso. Não é. Talvez você tenha crescido numa cultura onde as pessoas te ensinaram que isso é real. Mas para pensar todas as vezes que você fez algo escondido, apesar daquela sensação de emoção e depois o peso na consciência e a culpa que você carrega. E outra coisa, o que é liberdade? Liberdade é eu ter acesso a todos os tipos de coisas, mas eu decidir o que eu quero fazer, o que me faz bem e o que não faz. E ao invés de Esse novo olhar muda também a maneira como o Vingador se relaciona. Quando você se liberta desse perfil Vingador, você experimenta relacionamentos mais harmoniosos e saudáveis. Em vez de afastar as pessoas com críticas e julgamentos, você começa a atrair conexões autênticas e profundas, baseadas no respeito, na empatia. E essas barreiras e os conflitos constantes dão lugar ao entendimento e à compreensão. A convivência com os familiares, com os amigos e até colegas de trabalho se torna mais agradável, produtivo, prazeroso, com raízes mais sólidas e profundas, porque não existe mais aquela necessidade de impor uma visão superior ou então de reprovar as atitudes dos outros. O ex-vingador passa a ser visto como uma pessoa compreensiva e confiável, em vez de alguém que utiliza
A raiva acumulada. Por quê? Vamos lá. Hoje aqui no Brasil a gente tem uma população. Essa pergunta ela é muito frequente aqui, né? Ah, Aline, você é ateia, mas você fala muito dos cristãos. Por quê? Vamos lá. Hoje aqui no Brasil a gente tem uma população que é religiosa, que acredita em Deus, de 89% das pessoas. Desses 89%, 81,8% ali mais ou menos, são as que são cristãs. O resto tem outras religiões, acreditam em Deus e tem outras religiões. Ou não tem religião, só acreditam em Deus. Então a gente está falando aqui de uma população de quase 82%. Então não tem como eu não falar sobre a religião predominante aqui no nosso país. E principalmente aquela que é mais impositiva, aquela que rege toda uma cultura, né, aqui da nossa sociedade. Se você parar para reparar, todo o nosso senso ético e moral é baseado nessa religião. Essa pergunta ela é muito frequente aqui. No trabalho e na vida social, quando você está dentro do contexto religioso, não adianta, podem dizer o que quiser, mas a Bíblia ensina as pessoas a serem preconceituosas, a discriminarem os outros. Na própria Bíblia fala sobre separação entre joio e trigo, chamam aqueles que não querem o mesmo Deus de porcos. Eles falam sobre separação entre luz e trevas, e essas trevas geralmente não, sempre são aqueles que não querem o mesmo Deus que eles, ou que fazem coisas que não estão dentro da Bíblia, né? Não querem seguir aquelas regras. Então, a igreja ensina você a ser preconceituoso, a você discriminar os outros, a ter essa separação, esse olhar crítico, esse olhar julgador com as outras pessoas. E quando você sai, você percebe que tudo aquilo ali não faz sentido, né? Se você tem um pouco